Então, bom dia, meus alunos. Nós vamos falar hoje sobre um conceito fundamental para a álgebra linear, que é o conceito de base, né? E antes de passar à definição de base, eu quero alertá-los, ou melhor, orientá-los no sentido de que sempre que eu falar ou vocês pensarem no espaço vetorial, pensem no espaço vetorial simples, do tipo R2, que é formado pelos pares ordenados de números reais, que é o R3, formado por ternos ordenados de números reais. Podem pensar no espaço das matrizes 2 por 2, que são formadas por 4 entradas de números reais, ou matrizes coluna, que possuem 2 linhas, formado também por pares ordenados, né, de números reais, ou matrizes, o espaço das matrizes linha. Ora, esses espaços são bastante simples da gente imaginá-los, trabalhar com eles, realizar operações, e mais, nós vamos ver mais à frente que esses espaços são os protótipos dos espaços vetoriais de dimensão finita. No fundo, todo espaço vetorial de dimensão finita, ele é equivalente, e num sentido que nós vamos falar mais à frente, ao espaço vetorial formado pelo R, pelo R2, pelo R3 ou pelo Rn. O termo técnico é dizer que eles são isomorfos. Então, façam isso, que vocês terão sempre um modelo na sua mente. Então, considerem um conjunto B finito, não vazio, de vetores de um espaço vetorial V não nulo. Esse conjunto B, ele é uma base do espaço vetorial V se ele satisfizer a duas condições: ser um gerador de V e ser linearmente independente. Então vamos ver o primeiro exemplo. Esse conjunto B é formado por esses dois vetores aqui do R2, pares ordenados de números reais. Esse conjunto gera o R2. Por quê? Todo par ordenado XY de números reais pode ser escrito como uma combinação linear desses dois vetores. Observe que se nós fizermos a conta do lado direito, a primeira entrada é x mais 0y, que dá x, e a segunda entrada é 0x mais y, que dá y, ou seja, dá o par xy. E então, estes vetores de B geram todo o R2. E mais, vamos ver se eles são linearmente, se esse conjunto é linearmente independente. Para verificar se um conjunto é linearmente independente, a gente faz uma combinação linear deles e iguala a 0, 0. Ora, se fizermos o x igual a 0 e o y igual a 0 aqui, o que a gente vai obter do lado direito? A combinação linear trivial. Então, apenas a combinação linear trivial resulta no 0, 0. E isto prova que este conjunto é linearmente independente. Então, além de gerar todo R2, B é linearmente independente. Conclusão: essas duas condições são suficientes para afirmar que B é uma base do R2. A base não é única. Vamos verificar que esse conjunto C, formado por esses dois pares ordenados de números reais, ele gera o R2 e é linearmente independente.
De fato, ele gera o R2 porque todo par XY de números reais é uma combinação linear dos vetores de C. E a gente pode escrever esse par ordenado como esta combinação linear dos vetores de C. 2x menos y é um número real, y menos x é um número real, portanto, o lado direito é uma combinação linear dos vetores de C. Agora, como é que nós obtivemos esses coeficientes 2x menos y e y menos x? Ora, a gente os obteve fazendo um rascunho. Vamos tomar, então, o conjunto C, vamos reproduzi-lo no rascunho, né? Vamos passar um traço aqui, porque isso corresponde a outro exemplo. Vamos tomar um XY, né? E escrevê-lo como combinação linear, que eu vou chamar de A e de B. Então, dado um XY qualquer do R2, vamos ver se é possível escrevê-los como uma combinação linear dos vetores de C. Ora, uma igualdade vetorial, no caso do R2, corresponde a duas igualdades escalares. A primeira entrada do vetor do lado esquerdo tem que ser igual à primeira entrada do vetor do lado direito. E a segunda entrada do lado esquerdo tem que ser igual à segunda entrada do vetor do lado direito. A primeira entrada do lado direito é A mais B. A mais B. Igual à primeira entrada do lado esquerdo. E a segunda entrada do lado direito é A mais 2B, que tem que ser igual à segunda entrada do lado esquerdo. Ora, aqui a gente admite o x e o y conhecidos, e eu quero determinar qual é o valor, ou quais são, se for mais de um, os valores de A e B que tornam esse sistema verdadeiro. Podemos usar o método Gauss, mas no sistema 2x2, o método da eliminação é adequado. Então, se a gente da segunda equação subtrair a primeira, fica A menos A cancela, 2B menos B dá B, e aqui fica Y menos X. Determinamos o B em função de Y menos X. Aí voltamos à primeira, a gente observa que o A é igual a X menos B, passando o B para o segundo membro. Mas nós já conhecemos o valor de B, né? E a gente substitui o valor de B por Y menos X, que a gente já calculou. Fazendo as contas, nós vamos obter menos x é mais x, então fica 2x menos y. Portanto, a gente pode escrever o x mais y como, no lugar de A, 2x menos y, no lugar de B, y menos x. Portanto, qualquer par xy é uma combinação linear desses dois vetores de C. Ou seja, o C gera todo o R2, porque qualquer par ordenado do R2 é a combinação linear desses dois vetores. Agora a gente precisa verificar se C
é linearmente independente, para verificar que é base, não é? Como é que a gente faz isso? Já pega essa igualdade aqui, como é que a gente faz para verificar se um conjunto é ou não linearmente dependente? Constrói uma combinação linear igual a zero, que é o vetor 0, 0. Mas fazer aqui 0, 0 é tomar o x igual a 0 e o y igual a 0. Bom, tomando o x igual a 0 e o y igual a 0, essa expressão fica 0. E esta expressão fica 0 também. Ou seja, provamos que a única combinação linear desses dois vetores que resulta no vetor nulo é a combinação linear trivial. E, portanto, verificamos que o C é linearmente independente. Pois a única combinação linear linear de seus vetores que resulta no vetor nulo é a trivial. Ponto. Então, realmente, todo par ordenado de números reais pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores de C. Né? E aqui estão as contas que fizemos no rascunho. E mais, verificamos, fazendo x e y iguais a 0, aqui, a gente observa que a única combinação linear, podemos até atribuir um rótulo a essa equação, por exemplo, chamar essa equação de equação A. E a partir de A, fazendo x igual a 0 e y igual a 0, vemos que a única combinação linear dos vetores de C que resulta no par 0, 0 é a combinação linear trivial. Portanto, C é linearmente independente. Portanto, ao ser um conjunto gerador de todo R2, ao ser linearmente independente, essas duas condições me dizem que C é uma base do R2. Vamos verificar agora que este conjunto aqui também é uma base do R3. O conjunto formado pelos três vetores listados aqui em cima é uma base do R3. Então, precisamos mostrar que esse conjunto de vetores é linearmente independente e gera o espaço todo. Vamos mostrar inicialmente que o B gera o R3. Sempre melhor mostrar primeiro que o B gera, porque aí a gente pode usar os resultados obtidos para provar que ele é linearmente independente. Então, agora, vamos tomar um termo qualquer ABC de números reais e provar que ele é uma combinação linear desses três vetores. Então, dado um ABC, vamos mostrar que existem x, y, z reais, de modo que o ABC é uma combinação linear de V1, V2, V3. Escrito explicitamente, os vetores V1, V2 e V3
vemos que temos uma igualdade vetorial que, como sempre, no caso de estarmos no R3, resultar em 3 igualdades escalares. A primeira entrada do lado direito, que é x mais 0y mais 0z, ou seja, somando da x, tem que ser igual a A. Esta é a primeira equação que escrevemos aqui. Segunda entrada do lado direito é x mais y mais 0z, que dá x mais y. Tem que ser igual à segunda entrada, então x mais y igual a b. E a terceira entrada, que é x mais y mais z, tem que ser igual a c. Essa é a terceira equação. Ora, este sistema já está de uma certa forma escalonado, só que de cima para baixo. X igual a A, já obtivemos o valor do x em função de A. Né? Para obter o y, passamos o x para o segundo membro, fica y igual a b menos x. Como x vale A, fica b menos A. E temos esta última equação, onde podemos explicitar o z e colocá-la em função de x e y. Z igual a c menos x menos y. Substituímos x por A e o y por b menos A. Fazendo as contas, a gente obtém c menos b. Se quiséssemos escrever, né? No lugar de x colocamos o A, no lugar do y, b menos A. Fazendo as contas, menos A dá mais A. Mais A menos A se cancela, então fica C menos B, que é esse resultado. Então, dado qualquer terno ordenado, podemos escrevê-lo numa combinação linear xv1 mais yv2 mais zv3, onde o x, y e z são dados em termos de ABC. Ok, então V1, o conjunto formado por V1, V2, V3 gera o espaço todo. Agora vamos precisar mostrar que ele é linearmente independente. Então a gente toma essa igualdade e vamos fazer A, B e C iguais a zero e ver quais são as combinações lineares que resultam no vetor nulo. Se eu tomar A igual a zero, B igual a zero e C igual a zero, esse coeficiente fica zero. Este também. E este também. Ou seja, chegamos à conclusão que a única combinação linear que resulta no vetor nulo é a combinação linear trivial. Né? E isso prova que o B é linearmente independente. Como o B gera o R3 e é linearmente independente, essas duas condições mostram que B é uma base do R3. Agora, vamos provar esse teorema a respeito da unicidade da representação em uma base. Vamos tomar aqui esse conjunto B como sendo uma base de um espaço vetorial não nulo. Aí, vamos tomar um vetor W. Nós já sabemos que, como B é base, ele gera o espaço todo e, portanto, esse W pode ser decomposto numa combinação linear de vetores dessa base. Lembrar que as entradas sem negrito são escalares e as entradas com negrito representam vetores. Só que vamos mostrar agora que esta decomposição, né, que a gente chama de decomposição de W na base B, ela é única. Não existem duas ênuplas de escalares
que colocados aqui resultam em W. Existe uma e apenas uma. E isso é ótimo, porque quando a gente descobre uma, não precisamos ficar procurando outras, né? Bem, nós sabemos que como B é base, ele é um conjunto gerador e, portanto, esta ênupla A1, A2, AN, para a qual W é essa combinação linear, ela existe, né? Precisamos apenas provar a unicidade. E, para provar a unicidade, vamos usar a condição de que o conjunto B é linearmente independente. Para provar a unicidade, vamos mostrar que existem dois conjuntos ordenados, A1, A2 e AN, e B1, B2, Bn, e para esses dois conjuntos ordenados, ao construir essa combinação linear com os A's ou com os B's, resultam no mesmo vetor W. Muito bem. Se a gente subtrair desta igualdade esta, o lado esquerdo fica W menos W, que é zero. E o lado direito, que nós vamos aqui escrever em primeiro lugar. Quando a gente desse subtrair esse, podemos colocar o V1 em evidência. Fica 1 menos B1, V1. Quando desse subtrair este, podemos colocar o V2 em evidência e o coeficiente fica 2 menos B2. Aqui podemos colocar o Vn em evidência, fica a n menos Bn, o coeficiente. Igual ao lado esquerdo, que agora colocamos depois, e fica W menos W, que é o vetor nulo. Ora, a gente sabe que o conjunto B formado pelos vetores V1, V2, Vn é um conjunto linearmente independente. Se essa combinação linear resulta no vetor zero, essa combinação linear tem que ser a combinação linear trivial. Ou seja, todos os coeficientes são zero. A1 menos B1 tem que ser zero. E isso implica que A1 tem que ser igual ao B1. A2 menos B2 tem que ser zero. Isso implica que o A2 tem que ser igual ao B2. E o AN menos BN tem que ser zero. Ou seja, o AN tem que ser igual ao BN. Ou seja, cada um dos A's tem que ser igual aos B's, para todo I entre 1 e N. Provamos que só existe uma ênupla para a qual a combinação linear desses vetores resulta em W. Então, sempre que a gente decompuser um vetor numa determinada base, os coeficientes da combinação linear são únicos. E esses escalares, cuja combinação linear resulta em W, são chamados de coordenadas de W na base B. Então, essas são as coordenadas de W na base B. O A1 é a coordenada da direção V1, o A2, coordenada da direção por V2 e assim por diante. Esta ênupla, que já vou... Esta ênupla, formado pelas coordenadas de W na base B, são chamados, esta ênupla é chamada de vetor de coordenadas de W na base B. E essa matriz coluna, também formado pelas coordenadas de W na base B, que denotaremos por esse símbolo, é chamado de matriz de coordenadas de W na base B. Vamos fazer um exemplo. Vamos pegar esse vetor do R3 e decompor esse vetor nesta base. Estou afirmando
que este conjunto é uma base. Bem, vamos mostrar que realmente esse conjunto é uma base do R3, fazendo aqui um rascunho. Vamos separar do que está aqui embaixo. Como é que eu mostro que esse conjunto é uma base? Mostrando que todo ABC, todo terno A, B e C de números reais dados, pode ser escrito como uma combinação linear desses três vetores. Então, é um x vezes o primeiro vetor, mais um y do segundo vetor, mais um z do terceiro vetor. Novamente, esta igualdade vetorial ela pode ser escrita como três igualdades escalares. A primeira entrada do lado direito, que é menos 2x mais 2y menos 2z é igual a. Depois, a segunda entrada, que é 8x do lado direito, menos y mais 2z tem que ser igual a b. E a terceira entrada do lado direito, que é 5x menos y mais z, tem que ser igual à terceira entrada do lado direito. Esse sistema de equações algébricas pode ser também calculados, ou melhor, colocado, esse sistema de equações pode ser colocado como na forma matricial. Então, é menos 9, 2 e menos 2. E aqui, está a matriz das incógnitas x, y e z. Então, essa primeira linha corresponde à primeira equação. Multiplicado por x, y, z tem que ser igual a A. A segunda linha é 8 menos 1 e 2 multiplicados por x, y, z, tendo que dar B. E a última é 5 menos y mais z, mais 1, tem que ser igual a C. Para resolver esse sistema, temos que pegar a matriz completa, que é formada pela matriz dos coeficientes, a qual a gente inclui uma matriz coluna, que é dado pelo lado direito, e escalona, não é? Usando, por exemplo, o método de Gauss. Sempre que possível, vamos evitar frações. Então, olha, aqui, vamos multiplicar por 9 essa equação. Aqui é 8 e aqui é 9. Tá? Aqui, multiplicando essa equação tudo por 7, fica menos 1, fica 3, fica 1, e aqui fica 7. Para que esse pivô fique unitário, multiplicar por menos 1, menos 3, mais e menos. Então, esta é a nossa equação, e a gente já sabe que dessa última equação, bom, primeira coisa a observar, temos 3 pivôs, né? E significa que o x, y e o z são incógnitas dependentes. Não há nenhuma incógnita livre,
Portanto, o sistema tem solução única em função de ABC. Dessa última linha, determinamos que o Z é igual a menos 3A mais B menos 7C. Aí usamos a substituição reversa para obter o Y em função de ABC. E depois usamos essa última equação, que é a primeira, né? A primeira equação, juntamente com as outras duas, para obter o X como função de ABC. Muito bem, já sabemos como fazer isso, não vamos repetir todas as contas aqui, né? E voltamos ao nosso problema. Então, esse conjunto é linearmente, ou melhor, ele gera o espaço, e daqui dá para ver também que ele é linearmente independente, porque se a gente escolher A, B e C iguais a zero, todos esses termos aqui ficam igual a zero. Então, aí obtemos que o Z é zero, que o Y é zero e que o X é zero. Ou seja, a única combinação linear que resulta no vetor nulo é a combinação linear trivial. Portanto, este conjunto, além de gerar o espaço, é linearmente independente e, portanto, é uma base para o R3. Então, vamos pegar esse vetor e decompô-lo numa combinação linear, esse vetor, e escrevê-lo numa combinação linear x, y, z dos vetores de B. Novamente, essa igualdade vetorial corresponde a 3 igualdades escalares que nós já fizemos lá, transformamos numa equação matricial, né? Primeiro escrevemos equação por equação, depois transformamos na forma matricial. Ora, nessa equação, o x multiplica menos 985. Nesta equação, o x multiplica a primeira coluna. Por isso que aparece menos 985 na primeira coluna. Aqui o y multiplica 2 menos 1 menos 1. E aqui o y multiplica as entradas da segunda coluna. 2 menos 1 menos 1. Aqui o z multiplica menos 2, 2, 1. E aqui o z multiplica as entradas da última coluna, portanto, menos 2, 2, 1. E o lado direito são as entradas do termo constante, que aparece do lado esquerdo. Aqui vão aparecer na matriz do lado direito. Resolvendo esse sistema, usando o método de Gauss ou Gauss-Jordan, a gente não vai fazer as contas aqui, obtém x igual a menos 11, menos 12 e 39. Mas o aluno, ele é instado a resolver esse sistema. Quanto maior for a nossa habilidade para resolver sistemas, melhor é. Por exemplo, uma primeira operação elementar que a gente poderia fazer sobre a matriz completa seria adicionar a essa coluna esta, porque aí essa entrada fica menos 1. Depois multiplicamos essa linha por menos 1 e o pivô fica unitário. É mais fácil trabalhar com pivô unitário. Mais fácil trabalhar com pivô unitário. Isso evita frações e facilita a solução quando a gente está trabalhando com lápis e papel. Portanto, essas são as coordenadas do vetor dado, W, não é? Quem é o nosso vetor W? Esse aqui, ó, que por uma questão de facilidade, eu vou repeti-lo aqui. É o vetor de coordenadas de W na base B. Então, a matriz de coordenadas é essa, onde o x, y e z são as coordenadas, menos 11, menos 12 e 39.
E o vetor de coordenadas de W na base B é esse terno ordenado aqui. Agora, vamos tomar uma base, vamos mudar a base. Vamos considerar agora a base que nós vamos... Essa base C do R3, ela é uma base do R3. Né? Note que o W, quando eu escrevo, que é o -3, 2 e -4, como combinação linear dos vetores de C, as suas coordenadas, -3, 2 e -4, são exatamente as entradas desse vetor W. Né? E é mais fácil fazermos a conta do lado direito para obter o lado esquerdo. A primeira entrada aqui é -3 mais 0, que dá -3. Segunda entrada, -3 vezes 0 é 0, mais 2 vezes 1 é 2. Então, é 0 mais 2, -4 vezes 0 é 0. Então, é 0 mais 2 mais 0, que é 2. E a terceira entrada, -3 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, -4 vezes 1 é -4. Então, é 0 mais 0, -4, que é essa entrada. Ora, esses números são exatamente as entradas. Essa é uma base especial, que nós vamos nos referir a ela posteriormente, chamado de base canônica. Tá? Então, o vetor de W, o vetor de coordenadas de W na base C é este vetor aqui. Que é exatamente o próprio W, né? Nesta base especial, e só nesta, o vetor de coordenadas, ele coincide com o próprio W. Então, a gente até pode escrever isso, que nesta base especial, o vetor de coordenadas que é o WC, é igual ao vetor W. Então, a matriz de coordenadas de W na base C é esta matriz aqui, onde a gente coloca as coordenadas numa matriz coluna. Quando um vetor for uma combinação linear de vetores de um conjunto linearmente dependente, essa decomposição não é única. Vamos ilustrar esse fato no próximo exemplo.
Vamos tomar esse conjunto, que ele é linearmente dependente. Como é que a gente verifica que esse conjunto é linearmente dependente? E aqui eu já coloquei o resultado, não é? Esse último vetor, ele é uma vez o primeiro, mais duas vezes o segundo. Na verdade, eu parti disso aqui para escolher os três vetores. Mas, dados os três vetores, como é que a gente mostra que o último é uma combinação linear do primeiro, dos dois primeiros? Aqui é fácil, né? Porque a gente vê aqui é 2 e aqui é 0. Para dar 2 aqui, tem que ser 1 aqui, a combinação linear. Aqui é 0, aqui é 2. Para a última coordenada da 4, eu preciso adicionar 2 aqui. Mas em casos mais complexos, como é que a gente vê que realmente G é um conjunto linearmente dependente? Vamos lembrar que um conjunto é linearmente dependente se e somente se um dos seus vetores for combinação linear dos outros, não é? Então, como este vetor é uma combinação linear dos outros dois, esse conjunto é linearmente dependente. Bem, mas para mostrar que esse conjunto é linearmente dependente, e ele está aqui, nós construímos uma combinação linear desses três vetores e igualamos ao vetor nulo. E verificamos quais são os valores de A, B e C que resultam no vetor nulo. Novamente, essa igualdade vetorial equivale a três igualdades escalares. Primeira entrada desse vetor, que é 2A mais 0B mais 2C, ou seja, 2A mais 2C é 0. A segunda entrada, A mais B mais 3C tem que ser igual a 0. Então, A mais B mais 3C é 0. E a última entrada, que é 0, mais 2B mais 4C tem que ser 0. Então, 2B mais 4C tem que ser 0. Ok. A matriz dos coeficientes deste sistema é esta, né? 2, 0, 2, corresponde aos coeficientes da primeira linha. 1, 1, 3 da segunda linha. E 0, que é 0A, mais 2B mais 4C, então é 0, 2 e 4. São as entradas da terceira linha. A matriz completa teria uma coluna de zeros aqui, que no escalonamento não altera. Escalonando essa matriz, chegamos a esta. Essa matriz aqui. E observe que a última equação é 0A mais 0B mais 0C igual a 0. Essa é uma equação degenerada compatível. Ela não impõe nenhuma restrição sobre o A, o B e o C. Qualquer que seja o valor que atribuímos ao A, ao B e ao C, esta igualdade é verdadeira. Portanto, eu posso simplesmente esquecer essa equação e determinar soluções das duas primeiras. A primeira equação é A mais C igual a 0, passando o C para o segundo membro, ficamos com A igual a menos C. E a segunda equação equivale a B mais 2C igual a 0. Passando o 2C para o segundo membro, ficamos com B igual a menos 2C. Ora, temos então aqui uma variável livre, que é o C. Então, temos soluções não triviais. Para cada valor que escolhermos ao C, qualquer valor real, determinamos um A e um B. Temos, sim, inclusive a solução trivial. Por quê? A solução trivial é uma solução possível, sempre, para essa equação. A questão é examinar se existem outras.
não triviais. E aqui a gente vê que existe. Quando escolhemos C igual a menos 1, por exemplo, determinamos que o B vale 2 e o A vale 1 dessas duas equações. Conclusão, uma combinação linear não trivial dos três vetores, que resulta no vetor nulo, é tomar o A igual a 1, o B igual a 2 e o C igual a menos 1. Como existe uma combinação linear não trivial dos três vetores, resultando no vetor nulo, né, a gente vê que o conjunto de vetores formado por V1, V2, V3 é linearmente dependente. E desta equação a gente vê que é possível explicitar o V3, passando o V3 adicionando o segundo membro, 0 mais V3 é V3, então V3 fica uma vez o V1 mais duas vezes o V2. Não é necessário colocar o 1, a gente só colocou uma vez o V1, que a gente sabe que é o V1, apenas para destacar o coeficiente, né? Então, esse conjunto ele é linearmente dependente. E já determinamos os coeficientes que nos permitem escrever o terceiro em função dos primeiro e do segundo, que escrevemos aqui. É uma vez o V1 mais duas vezes o V2. Então, vamos ver se é possível decompor esse vetor como combinação linear dos vetores de G, que estão aqui em cima. Então, a gente escreve o vetor 2, 0, menos 2 como combinação linear dos vetores de G que estão ali em cima. Novamente, essa igualdade vetorial corresponde a três igualdades escalares, como acabamos de fazer. O x multiplica o 2, 1, 0, que vai aparecer aqui na primeira coluna. O y multiplica 0, 1, 2, que aparece na segunda coluna. E o z multiplica 2, 3, 4, que aparece na terceira coluna, porque no produto matricial, o x vai multiplicar as entradas da primeira coluna, o y da segunda coluna e o z da terceira coluna. E esta matriz é igual a esta outra 2, 0, menos 2, formado pelas entradas aqui do lado esquerdo. Resolvendo, né? Então, as soluções dessa equação vetorial são desta forma que nós colocamos aqui, né? A gente observa que há uma variável que é independente e ao escalonar, não é? O x e o y vão ser dependentes e o z a gente vai perceber que é uma variável independente. Para tratar o x, y e z de uma forma unificada, a gente define o z como sendo um parâmetro, né, que eu chamei de c aqui. O y, se vocês resolverem o sistema, é menos 1 menos 2z, que substituímos por c. E o x é 1 menos z, que substituímos por c. Então, na forma paramétrica, a solução do sistema, ou da equação vetorial, é dada em função de um parâmetro e, portanto, temos infinitas soluções. E aqui eu queria destacar este fato de que nos problemas de álgebra linear, a gente acaba caindo num sistema de equações algébricas lineares, que serão resolvidos usando o método de Gauss ou Gauss-Jordan.
E esse sistema de equações lineares sempre pode ser escrito na forma matricial. E, consequentemente, substituindo XYZ por essas expressões na combinação linear, vemos que o 2, 0, menos 2 é um menos c vezes esse vetor, menos 1 mais 2c vezes esse vetor, mais c vezes esse vetor. Onde o c é um número real qualquer e, portanto, esta combinação linear não é única. Existe uma infinidade de valores. Para cada c que escolhermos, temos uma combinação linear diferente. Esta não unicidade ocorre porque o conjunto G é linearmente dependente. Vamos recordar que, para provar que a combinação linear era única, usamos a hipótese de G ser linearmente independente. Como G é linearmente dependente, a decomposição não é única. Além de não ser única, nem todo terno ordenado é uma combinação linear dos vetores de G. Observe. Vamos ver quais são os ternos ordenados A, B e C que podem ser escritos como combinações lineares desses vetores. Então, escrevemos A, B e C como combinação linear desses três vetores. Então, escrevemos A, B e C como combinação linear dos vetores de G. Essa igualdade vetorial, novamente, equivale a esta igualdade matricial, que é uma equação em x, y, z, uma vez que o A, B e C é um termo genérico, mas é um termo dado do R3. Né? Esta igualdade vetorial é verdadeira se a primeira entrada do vetor do lado esquerdo é igual à primeira entrada do lado direito, se a segunda do lado esquerdo é igual à segunda do lado direito, e a terceira do lado esquerdo for igual à terceira do lado direito. Então, veja, a primeira entrada é 2x mais 0 mais 2e, ou seja, x mais 2e, e etc. Já fizemos isso no rascunho. Escalonando esse sistema, chegamos a isto aqui. Ora, esta última linha corresponde a uma equação degenerada, que vamos até escrever aqui, que é 0x mais 0y mais 0z igual a mais c mais 2b. A mais c menos 2b. Ora, esta equação degenerada não tem solução quando esse termo for diferente de zero. Ela terá solução apenas quando esse termo for igual a zero. Conclusão: não é qualquer ABC que pode ser expresso numa combinação linear dos vetores de G. Apenas esses. Onde o A mais C menos 2B é zero. Então, nem todo terno ordenado de números reais é combinação linear dos vetores de G. Apenas aqueles que têm esta condição. Pois bem, então, o G, ele não gera todo o espaço, né? Mas ele gera um subespaço. Podemos até escrever isso, que o G não gera todo o R3, mas sim
um subespaço S. S, que é formado por todas os termos A, B e C pertencentes ao R3, tais que A mais C menos 2B igual a zero. Ora, a gente sabe que o conjunto de termos ordenados que satisfaz a uma equação desse tipo é um plano. Ele é um subespaço do R3. Notamos que S é um subespaço, é um plano, né? Notamos que S é um plano do R3, cuja equação geral é esse aqui, né? E vamos escrever lembrar para os termos ordenados que podem ser escritos como combinações lineares dos vetores de G, essa decomposição não é única. Vamos falar então sobre bases canônicas. Algumas bases, elas são mais simples do que outras para se trabalhar com elas. E deram a essas bases o título de bases canônicas. Bom, o primeiro exemplo de base canônica que daremos é esse conjunto aqui. Ele é uma base do R2 e ele é chamado de base canônica do R2, e a gente observa que todo par ordenado do R2 pode assim ser decomposto nessa base. As coordenadas deste vetor na base canônica são suas próprias entradas. E é muito simples, então, determinar essas coordenadas. É mais fácil a gente ler a partir do lado direito. Observe que a primeira entrada do lado direito é x mais 0, que vale x, e a segunda entrada é 0 mais y, que é y. Então, as coordenadas desse vetor na base canônica são exatamente as suas entradas. Esse conjunto aqui é a base canônica do R3. Observem a característica.
Aqui, apenas a primeira entrada vale 1 e é diferente de 0. Aqui, apenas a segunda entrada vale 1 e as demais são 0. Aqui, apenas a terceira entrada vale 1 e as demais são 0. Essa é a chamada base canônica. E observem que ao decompor um vetor do R3 qualquer nesta base canônica, as coordenadas são exatamente as entradas do vetor. Porque a primeira entrada do lado direito é x mais 0, que é x. A segunda é 0 mais y mais 0, que é y. E a terceira entrada é 0 mais z, que é z. Ok, então esta é a base canônica do R3. Com isso, a gente viu a base canônica do R2, esta, tem essa característica. A primeira entrada vale 1, a segunda vale 0. Da segunda entrada, do segundo vetor, a primeira entrada vale 0, a segunda vale 1. Aqui, vejam a característica, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E aí a gente já extrapola para o Rn. Qual seria o conjunto que nos dá a base canônica do Rn? É esse conjunto que aqui está. Onde o primeiro vetor, que a gente vai chamar de E1, E2 e N, vai ser uma nomenclatura padrão. Primeira entrada vale 1 e os demais 0. Aqui a segunda entrada vale 1 e as demais 0. E assim por diante. No último, todas as entradas são iguais a 0, exceto a última que vale 1. Qualquer ênupla ordenada se escreve x1 E1 mais x2 E2 mais xn. No caso do espaço de matrizes, essas 4 matrizes, eu peço que vocês olhem uma a uma a sua característica. A primeira tem 1 na entrada 1, 1 e 0 no resto. Essa tem 1 na entrada 1, 2. Essa tem 1 na entrada 2, 1. Essa tem 1 na entrada 2, 2. Essas 4 matrizes é a chamada base canônica do espaço das matrizes 2 por 2. E toda matriz 2 por 2 é uma combinação linear daquelas 4 matrizes aqui. Se eu multiplicar essa matriz por A, vai ficar um A aqui. Se eu multiplicar essa matriz por B, vai dar um B aqui. Se eu multiplicar essa matriz por C, vou obter um C aqui. Se eu multiplicar essa por D, vai dar um D aqui. Quando eu adiciono tudo, vai dar a matriz A. Então, a matriz A, se eu chamei de A1, A2, A3 e A4 essas matrizes, a matriz A é A vezes a matriz A1, mais B vezes a matriz A2, mais C vezes a matriz A3, mais D vezes a matriz A4. E essa decomposição é única. Temos também um espaço vetorial que a gente vai falar menos sobre ele, mas é interessante dar um exemplo que não seja o Rn e nem matriz. Considerar Pn de R, o espaço vetorial das funções polinomiais reais de grau, e é bom que se destaque, menor ou igual a n. Então, vamos considerar esse conjunto de funções polinomiais definidas para todo t real dessa maneira. Para todo t, o P0 vale 1, o
o P1 vale t, o P2 vale t ao quadrado e o Pn vale Tn t elevado a n. Só para completar, observe que o 1 pode ser escrito como sendo 1 mais 0t, mais assim por diante, mais 0t elevado a n. Né? Ele é um polinômio de grau menor ou igual a n, cujos coeficientes de t ao quadrado, t a n são todos nulos. Também podemos destacar que o t pode ser escrito como sendo 0 mais 1 vez t, mais assim por diante. Mais t elevado a n, e etc. Não é? O T2 é 0 mais 0t, mais 1t2, mais 0t3, etc. E o Tn, né? Vamos copiar daqui. É 0 mais 0t mais 1tn. E olha que coisa interessante. Olhe para esses coeficientes. Se eu colocá-los numa ênupla, vai ficar ênupla 1, 0, 0, 0. Se eu colocar estes coeficientes, aliás, é um conjunto com n mais 1 elementos, não n elementos. Observe que aqui é t elevado à primeira, né? Então, desse coeficiente até esse, nós temos n números reais, mas esse teremos n mais 1. Então, se nós colocarmos esses coeficientes numa ênupla com n mais 1 entradas, isso vai corresponder ao vetor 1, 0, 0, 0, com n mais 1 entradas. Este vai corresponder ao conjunto ordenado com n mais 1 entrada 0, 1, 0, 0, 0. Então, parece-nos que, dado a função polinomial, a gente pode associá-la a um conjunto ordenado com n mais 1 elementos, ou seja, a um elemento de Rn mais 1. Então, na verdade, eu apenas estou usando uma notação diferente para a mesma coisa. Então, o conjunto das funções polinomiais reais de grau menor ou igual a n, de uma certa forma, estão em correspondência biunívoca com os elementos de Rn mais 1. É bom a gente estar alerta para isso. Mas, enfim, o que nos interessa nesse momento é destacar que esse conjunto de funções polinomiais é o que a gente chama de base canônica desse conjunto dos polinômios de grau, desse conjunto não, desse espaço vetorial. Quando eu falo que Pn de R é um espaço vetorial, temos que nos lembrar que estamos nos referindo também às operações de adição de funções, de multiplicação de uma função por um escalar, onde o escalar são números reais. Então, esse espaço vetorial é um espaço vetorial real. E toda função polinomial pode ser escrita como uma combinação linear dessas funções. Por quê? Para todo t real, eu posso escrever esse polinômio
como sendo A0 P0 de t, mais A1 vezes P1 de t, mais a n vezes o Pn de t. Portanto, os números reais A0, A1, A2, An são as coordenadas da função polinomial P nesta base. Esse teorema é bastante interessante e ele me diz que, dado um conjunto gerador finito de um espaço vetorial não nulo V, esse conjunto possui um subconjunto B, que é base do espaço gerado por G. Isso se baseia naquele último teorema que enunciamos a respeito de conjunto gerador. E eu vou lembrar isto aqui no nosso rascunho. Veja bem, vamos pegar esse teorema e copiá-lo para o nosso rascunho. Então, vou colocar aqui uma linha, separando. E agora vamos colocar aqui o nosso teorema. Esse é o nosso teorema. Seja G um conjunto gerador finito de um espaço vetorial não nulo V. Então, vamos provar esse teorema num caso particular, um pouco mais concreto, não é? E que vocês vão ver que ele é verdadeiro. Vamos imaginar que o meu G tenha 5 vetores. Um V1, um V2, um V3, um V4 e um V5. Pois bem, por hipótese, esse conjunto gera o V. Pois bem, temos duas hipóteses. Esse G pode ser Li, pode ser linearmente independente. E aí, nesse caso, o nosso problema está resolvido. Ele gera V, ele é linearmente independente, e se ele gera V e é linearmente independente, ele é base. Então, se ele for Li, ele é base de V. E provamos o teorema. Segunda hipótese, este G, ele pode ser linearmente dependente. Se ele for linearmente dependente, então ele não é base de V. Ele não é base de V. E daí? Bom, se ele for linearmente dependente, um dos vetores é combinação linear dos demais. Vamos supor que o V5 seja combinação linear dos demais. Porque nós provamos que um conjunto é linearmente dependente, se e somente se um dos vetores
for combinação linear dos demais. Então, eu posso escrever assim, que o V5 é uma combinação linear dos demais. A, B, C e D são escalares. Ora, neste caso, quando a gente falou a respeito de espaços gerados, o último teorema que demonstramos foi o seguinte, que se desse conjunto G a gente retirar o vetor que é a combinação linear dos demais, vamos supor que eu retiro o V5. Ficamos com um conjunto que gera o mesmo espaço que o V. Se vocês não se lembram, deem uma paradinha e vão recordar esse último teorema. Então, se ele gera o mesmo espaço que o G, portanto, ele gera o V. E temos duas possibilidades. E a primeira, que é a seguinte. O H, ele gera o V. Se o H for linearmente independente, como ele gera o V e é linearmente independente, ele é base de V e provamos o teorema. A segunda hipótese é, não, H não é linearmente independente. O H é linearmente dependente e, portanto, ele não é base. Como ele é linearmente dependente, um dos vetores, por exemplo, vamos pensar aqui no V4. O V4 é uma combinação linear dos outros três. Ah, mas alguém poderia argumentar, mas poderia não ser o V4 uma combinação linear dos outros três. Poderia ser o V3, que é uma combinação linear dos outros três. Bom, então, se esse for o caso, eu troco a posição dos dois e o último fica sendo combinação linear dos demais. Então, sempre eu posso pensar que o último é combinação linear dos demais. Se não for, basta trocar a ordem dos dois. Ok. Então, V4 é uma combinação linear dos outros três. Esse A, B e C não são os mesmos daqui de cima. Eu só, para uma economia de tempo, estou usando as mesmas letras para representar uma outra combinação linear. Tá? Pois bem, se a gente retira desse conjunto H esse vetor V4, se retirarmos, vamos obter um outro conjunto F, que vai gerar o mesmo conjunto V. Porque provamos que se um vetor for combinação linear dos demais, ao retirá-lo do conjunto, ele continua gerando o próprio espaço. Bem, temos duas hipóteses. Esse conjunto F, se ele for linearmente independente, ele é base de V e provamos o teorema. Bom, e tem a segunda hipótese. O F
ser linearmente dependente. Se ele for linearmente dependente, ele não é base. Bem, repetindo o raciocínio, mas se ele for linearmente dependente, por exemplo, um dos vetores é base, é combinação linear dos outros. Por exemplo, a gente pode imaginar que é o V3, que é combinação linear do V1 e V2. Se a gente retirar esse V3 de F, obtemos um conjunto E, que ainda gera V. E temos duas hipóteses sobre esse conjunto E. Ou ele é linearmente independente, ou ele é linearmente dependente. Se ele for linearmente independente, ele é base de V e provamos o teorema. Se ele for linearmente dependente, ele não é base. Mas se ele não for base, é porque um dos vetores é combinação linear do outro, ou múltiplo do outro. Então, podemos pensar que o V2 é um múltiplo de V1, e eu lembro que esse A que eu coloquei aqui não é o A, não é o mesmo A daqui. Pois bem, e aí eu me pergunto, um dos dois tem que ser diferente do vetor nulo, não é? Um dos dois, porque senão eu teria um vetor, se ambos fossem um vetor nulo aqui, aí eu teria um vetor só. E eu não poderia escrever o V3 como combinação linear de V1 e V2, porque se o V1 e V2 fossem nulo, o V3 também seria, e assim por diante. Muito bem. Então, um dos dois pode ser o vetor nulo, poderia estar ali, mas o outro não. Será que o V1 pode ser o vetor nulo? Não, porque se o V1 for o vetor nulo, o V2 também será. E aí, na verdade, esse conjunto teria um vetor só. Então, para que o V2 seja um múltiplo de V1, é preciso que o V1 seja diferente de zero. Ok. Diferente do vetor nulo. E retirando o V2 de lá, do conjunto, retirando V2 de E, obtemos o conjunto D, que só tem um vetor. E esse vetor é diferente de zero. Ele continua gerando o V, porque quando a gente retira de um conjunto um vetor que é múltiplo do outro, eu não altero o espaço gerado. E agora ele é linearmente independente, pois só tem um vetor não nulo.
E nós, quando falamos em dependência e independência linear, vimos que esta é uma condição para o conjunto ser linearmente dependente. Um conjunto de um único vetor é linearmente independente, se e somente se esse vetor for diferente de zero. Observe que se um escalar multiplicado por V1, resultar no vetor nulo, então, como o V1 é diferente de zero, eu devo ter C igual a zero. Ou seja, a única combinação linear desse vetor V1 que resulta no vetor zero é o vetor nulo. Ou seja, partimos de um conjunto G que gera o V. E vou retirando vetores dele, desde que esse vetor seja uma combinação linear dos outros. Isso não altera o espaço gerado. E eu vou fazendo isso até chegar num conjunto que é linearmente independente. Esse conjunto gera o V e é linearmente independente, e, portanto, é base. E esse é o teor do nosso teorema. Se G é um conjunto gerador finito, este conjunto G, destacar, não precisaria, esse conjunto G possui um subconjunto B, que é base do espaço gerado. Mais tarde, quando falarmos sobre espaço-coluna de uma matriz, nós vamos apresentar um método sistemático e eficiente para se obter esta base, a partir do conjunto gerador G. E nós diremos que um espaço vetorial que possui um conjunto gerador finito e não vazio, ele é finitamente gerado. Então, um espaço vetorial é finitamente gerado quando ele possuir um conjunto gerador finito que gera o espaço vetorial. Até poderíamos escrever dessa maneira, como eu falei agora. Um espaço vetorial, ele é finitamente gerado se possuir um conjunto gerador finito e não vazio. E com isso, então, nós podemos enunciar aquele teorema anterior da seguinte forma: todo espaço vetorial finitamente gerado possui base, porque se ele tem um conjunto G que o gera, então, a partir desse conjunto gerador, a gente pode ir retirando vetores até obter uma base. E nessa aula paramos por aqui, para na próxima aula falarmos sobre as propriedades relacionadas às bases. Um bom dia a todos, ou boa noite, dependendo da hora que forem assistir a aula, e até a próxima aula.